Olá, caros alunos! Estou aqui, professora Mariana Mello, para conversar com vocês sobre a terceira competência, que é conhecer os processos de fornecimento. Dentre os processos de fornecimento, nós temos uma função muito importante, que é a função da área de compras. É a área responsável por contratar, desenvolver e negociar com novos fornecedores e manter um relacionamento com os fornecedores atuais da companhia, ou da organização. Segundo Ballour e Radin Sanders, a área de compras é responsável pela negociação e aquisição de insumos necessários para o processo produtivo, como matérias-primas e até mesmo equipamentos, além de também responder pela coordenação dos processos de desenvolvimento de novos fornecedores e pela sua avaliação. Não raro, em algumas empresas, a área de compras, além de ser responsável pela contratação de fornecedores que forneçam insumos para a empresa e equipamentos, ela também costuma ser responsável pela contratação de transportadores, tendo uma relação muito próxima com a área de logística e distribuição das companhias. Há alguns pontos de atenção que devem ser levados em consideração pela área de compras. Um deles é a concorrência. A área de compras precisa estar atenta às ações da concorrência. Se a concorrência desenvolver, por exemplo, novos fornecedores que forneçam produtos a eles a preços mais baixos, a área de compras precisa estar atenta a isso para também buscar redução dos seus custos. A globalização. Não raro, a área de compras encontra novos fornecedores apenas em outros países. Mas, dependendo do tamanho da empresa, se por acaso a área de compras for responsável por efetuar compras para diversas unidades de negócio, ela pode ter um alto poder de barganha e conseguir redução de custos em compras internacionais com altos volumes. Quanto à tecnologia da informação, é muito importante também que a área de compras esteja atenta às novas formas, por exemplo, de transferência eletrônica de dados entre fornecedor e cliente. Este é apenas um exemplo. E quanto à questão ambiental, sobre a qual falaremos mais um pouco, abordando o tema sustentabilidade. A sustentabilidade, ela é composta pelo tripé. O tripé é formado pela economia, pela questão da economia, pela questão social e pela questão ambiental. Isso também é chamado de triple bottom line por alguns autores, como Crane e Metten, por exemplo, que são autores que atuam nesta área. A questão econômica faz todo sentido em relação à atividade de compras, porque a área de compras não pode desenvolver fornecedores que sejam muito bons, entregam um produto de excelente qualidade dentro do prazo e sejam fornecedores muito confiáveis, mas que não ofereçam preços que sejam sustentáveis para a companhia. Os preços de seus produtos são muito altos, então a área de compras tem que analisar esse viés econômico. Já no quesito social, a área de compras precisa ter cuidado no desenvolvimento de fornecedores, porque não raro empresas são julgadas e punidas por terem dentro do seu elo, dentro da sua cadeia de suprimentos, fornecedores que não são responsáveis socialmente, fornecedores que utilizam trabalho infantil, trabalho escravo. Então a empresa, como compradora daquele fornecedor, ela também é responsável por isso, pelas atividades do fornecedor que faz parte da sua cadeia. E por último, porém não menos importante, a questão ambiental. Os fornecedores precisam também ser avaliados por compras com relação às questões ambientais. Será que o fornecedor extrai a matéria-prima da natureza da forma correta? Como este fornecedor destina os resíduos do seu processo? Então a área de compras precisa estar muito atenta, principalmente no momento atual em que sustentabilidade é um tema bastante requisitado e comentado, discutido dentro das organizações. A área de compras precisa estar muito atenta a isso. Vamos agora a um conceito muito importante dentro dos processos de fornecimento, que é o conceito de integração vertical. A integração vertical ocorre quando eu, que tenho o meu processo, passo a abraçar, desenvolver atividades que antes eram feitas ou por um elo à minha frente na cadeia ou por um elo que estava atrás de mim na cadeia de suprimentos. Vamos exemplificar isso com o uso de algumas peças. Eu sou esta organização aqui, a organização azul. A organização azul tem um cliente vermelho e tem fornecedor amarelo. Digamos que essas três atividades são as atividades que fazem parte do meu rol de atividades. A minha cadeia de atividades está aqui dentro. São as atividades internas, as funções internas. Lembram que a gente viu antes já. Então, digamos que eu passe a executar
vou a jusante e passe a executar atividades que antes eram feitas pelo meu distribuidor, por exemplo. Digamos que alguns produtos eram distribuídos por este cliente aqui e aí eu passei a fazer essa atividade. Então eu fiz uma operação de atividade vertical a jusante. Eu passei a abraçar algumas atividades que antes eram feitas por um elo à frente da cadeia. Por acaso, se eu decidir também abraçar uma atividade de um elo que estava atrás de mim, ou seja, a montante do meu fornecedor, uma atividade do meu fornecedor, então digamos que eu fiz a integração vertical a montante. Eu abracei uma atividade que estava antes de mim na cadeia, que era uma atividade antes exercida pelo meu fornecedor e agora passou a ser minha atividade. Voltando aos slides, devemos ressaltar que essas atividades que antes eram internas passaram a ser maiores, então gerou uma complexidade maior dentro das minhas atividades internas. As atividades dentro desse conceito de integração vertical, elas podem ser então atividades internas ou atividades terceirizadas. Há também atividades que eu decido contratar uma empresa terceirizada para fazer essa atividade para mim. Então essa é uma atividade que não é interna, é uma atividade terceirizada, uma atividade que eu deleguei para um outro elo da cadeia realizar. Vamos agora ver um outro exemplo de integração vertical. Lembram daquele exemplo da fábrica de laticínios que vimos antes? Vamos usá-la novamente. Temos aqui a imagem dessa fábrica de laticínios. Digamos que eles façam o processamento dos laticínios e também sejam responsáveis pela operação de embalar esses laticínios. Tudo isso está dentro das funções internas da companhia. Aqui nós temos as atividades externas da companhia, através dos seus distribuidores externos e clientes. E aqui embaixo nós temos as atividades que vêm antes. São atividades externas também, só que realizadas pelo fornecedor da empresa. Imaginemos um cenário B, na qual esta fábrica de laticínios efetua uma ação de integração vertical. Digamos que as atividades de fabricar os vasilhames de papelão e outras atividades relativas à embalagem passem a ser atividades internas, ou seja, funções internas. Isso significa que algumas ações que antes eram feitas pelos fornecedores passaram a ser funções internas da fabricação da fábrica de laticínios. Ou seja, ela fez uma integração vertical a montante, pegou as atividades de um elo que estava atrás na cadeia. Vemos aqui o antes e o depois. Pode-se notar que as atividades agora, as atividades internas da fábrica de laticínios se tornaram um pouco mais complexas porque ela abraçou, agora abarca também, atividades voltadas à fabricação de embalagens. Algumas outras ações de compras são a seleção de fornecedores, a negociação com fornecedores, a administração de contratos de longa duração. Essa é uma atividade muito importante porque envolve mesmo, aborda também relacionamento junto com esses fornecedores. O monitoramento do desempenho dos fornecedores. Não adianta nada que a área de compras desenvolva fornecedores, novos fornecedores e até bons fornecedores, mas não acompanha o desempenho deles. Sabe-se que, dentro da rotina diária de atividades, problemas realmente acontecem. E acompanhar esses problemas e como eles afetam o desempenho dos fornecedores é muito importante para que se desenvolva um processo de melhoria, caso seja necessário, dentro do próprio fornecedor. O envio de pedido aos fornecedores algumas vezes é feito pela área de compras, mas em algumas organizações é feito pela área de planejamento e programação de compras. Então isso depende do contexto organizacional. E, lógico, a manutenção de uma boa relação com os fornecedores. Alguns critérios na contratação de fornecedores que devem ser um alerta para compras são a qualidade do produto, a proximidade física. Ora, se nós falamos que é desperdício transportar produtos de um local onde ele é produzido para outro, ter fornecedores próximos reduz o desperdício de transporte de materiais. Outro critério é o tempo de resposta. O preço, como nós vimos já no critério de sustentabilidade, é muito importante atentar-se para a questão econômica na hora de contratação de novos fornecedores, a facilidade nas negociações e os acordos de serviços. Algumas questões de compras devem ser um ponto de alerta para os funcionários de compras. Como, por exemplo, qual é a embalagem que o fornecedor entrega o insumo? Será que os equipamentos que nós temos na fábrica estão adaptados a utilizar essa embalagem? A área fabril tem condições de manusear este insumo nesta embalagem?
Qual o tipo de veículo que ele utilizará para efetuar a entrega? Uma vez que algumas empresas têm um espaço pequeno, muitas vezes é difícil efetuar a manobra de alguns tipos de veículos, como um bitrem, por exemplo. Quais os preços praticados por este novo fornecedor? Lembrem lá da questão econômica dentro de sustentabilidade que deve ser ressaltada para compras. E se há espaço suficiente no armazém para acondicionar esta nova matéria-prima. Alguns argumentos em favor de um único fornecedor e de vários fornecedores são citados por alguns autores. Entre eles temos que, se a empresa tiver um único fornecedor, fica mais fácil para a empresa fazer novas negociações e contratos de longa duração. Já quando se há vários fornecedores, há algumas vantagens também, no sentido de se ter uma maior segurança quando houver uma escassez de determinada matéria-prima, porque aí vários fornecedores podem atender esse volume, essa demanda, sem causar ruptura ao processo. Alguns fatores críticos para o sucesso das parcerias com os fornecedores, e é importante lembrar que a filosofia Lean tende a reforçar a premissa de que o ideal é que haja menos fornecedores, para que se possa ter um melhor relacionamento com esses fornecedores e um relacionamento sustentável com eles. Vamos lá, os fatores críticos para o sucesso da parceria. Compromisso da entrega da empresa e do fornecedor, um relacionamento permanente, que tem totalmente a ver com o que a filosofia Lean prega, e a relação na qual ambos se beneficiam e criam uma relação ganha-ganha. Bem, alunos, é isso. Espero que vocês tenham compreendido o assunto do vídeo 3 e vejo-os na próxima competência. Até mais!